Celebrai, 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 celebrai. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as nações. Dai glória ao doador toda a vida, glória ao Deus de amor. Dai glória ao Rei dos Reis, poderoso entre as nações. Louvai com grande força ao grandioso Deus. Dai glória ao Rei dos Reis, poderoso entre as nações. Louvai com grande força ao grandioso Deus e Pai. Celebrai, 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 celebrai. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as nações. Dai glória ao doador da vida, glória ao Deus de amor. Entrai nos átrios seus com um canto de louvor. Sabei que o Senhor é Deus e que a sua misericórdia é para sempre, de geração em geração. Ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor. Celebrai, 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 celebrai. Boa noite. Você sabe quando foi criado o primeiro zoológico? Quando? A arca, né? Mas o primeiro zoológico formal, segundo estudiosos, foi montado no ano 1500 a.C. no Egito. E eu não sei se você gosta, mas eu, quando posso, sempre vou ao zoológico. É algo que desde criança eu aprendi a gostar. E falando em zoológico, e o nosso tema hoje vai ser um zoológico, tem um monte de animais. Eu trouxe um vídeo de animais. Dá uma olhadinha nesses animais meio travessos aqui, de alguns zoológicos. Dá uma assistida aí. Hi, cows. Hi, cows. Uau, hein? Que animais, hein? Muito bem. Uma boa noite para você que está nos acompanhando, nos assistindo via internet. Várias pessoas têm mandado um recado, que têm acompanhado a programação aqui diretamente de São José dos Campos, da igreja de Dom Pedro II. E obrigado você que veio aqui pessoalmente nesse sábado à noite. Você poderia estar lá fora nesse bailão que está rolando, né? Mas você decidiu estar aqui, louvado seja Deus. E quem sabe tem alguém que você conhece e que não está aqui, mas pode vir aqui, seja pessoalmente, fisicamente ou virtualmente. Então agora, quem trouxe o seu celular, pega aí, levanta o celular e a gente vai escrever o seguinte: nesse sabadão, vem para cá você também, ok? Então pega o celular, pensa em alguém e escreve para ele, escreve para ela. Vamos convidar esse povo para que possam vir escutar a palavra de Deus. Então
Então, nesse sabadão, alguém já escreveu? Eu estou achando que só poucos estão escrevendo, hein? Eu vou começar a orar para mandar lepra para quem não está escrevendo. Ó, um monte já pegou o celular agora. Nossa, medo do pastor. Bem, eu estou mandando a minha mensagem. Bem, ontem nós estudamos sobre como lidar com a ansiedade, como lidar com aqueles momentos que a gente começa a roer a unha, ou para de comer, ou come demais. E nós vimos que a raiz da ansiedade está diretamente relacionada à nossa necessidade de ter controle sobre tudo. A gente quer controlar tudo, mas nem tudo a gente tem acesso e nem tudo a gente tem controle. E aí a gente fica preocupado. E nós vimos na história ontem de Daniel que ele se destacou. E ao ele se destacar, houve inveja. As pessoas ficaram com inveja do desempenho de Daniel. E elas começaram a buscar alguma coisa que pudesse condenar Daniel. Mas eles não encontraram nada. Então, fizeram uma armadilha para que pegassem naquilo que Daniel não abriria mão, que era a sua fé, a sua comunhão com Deus. E as pessoas fizeram uma armadilha que trabalharam com o ego do rei. Durante 30 dias as pessoas só poderiam adorar o rei. E o rei adorou a ideia, mexeu com o ego dele. E ele assinou aquele decreto. Mas ao assinar aquele decreto, ele estava sentenciando um dos seus melhores amigos à cova dos leões. E Daniel foi parar na cova dos leões. Enquanto isso, o rei, no seu palácio, ele não conseguia dormir, não conseguia comer, não conseguia festejar, porque estava ansioso, ele não sabia o que iria acontecer com Daniel. Mas enquanto isso, Daniel descansava na cova dos leões, porque Daniel confiava em Deus. E quando você confia em Deus, você pode descansar, mesmo na cova dos leões. E Daniel foi liberto das covas dos leões. E querido, você pode descansar em Deus. Não importa se você está passando por um dilúvio, pela fornalha ardente, a cova dos leões. Se você confia em Deus, você pode descansar, porque Deus irá prover. E nesta noite nós vamos tratar de um assunto um tanto interessante. Pela primeira vez nós vamos pegar um pouco mais além, nós iremos mais profundo no assunto de Daniel. E hoje nós vamos falar sobre ameaçado. Mas antes de estudarmos, adentrarmos ao tema, eu convido você a inclinar a sua cabeça e falar com Deus. Pai, obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigado porque nesse final deste sábado podemos escutar a Tua palavra, estar na Tua presença e aprendermos. Ilumine a nossa mente, ó Pai. Iremos tratar de alguns pontos importantes, que o Senhor possa estar no controle. Tudo isso, ó Pai, nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muitas vezes nós nos sentimos ameaçados, quem sabe emocionalmente. Muitas vezes nós sentimos ameaçados na nossa parte física, na nossa saúde, na nossa integridade, na nossa vida social. E eu não sei se você já teve uma ameaça. Eu já tive ameaças, desde ameaças curtas ou pequenas até ameaças de morte. E nesse momento você fica nervoso, fica tenso, mas a Bíblia diz que aquele que está no Senhor não deve entrar em pânico. Isaías 41:10 diz o seguinte: não entre em pânico, estou com você, você não precisa ter, porque sou o seu Deus, vou dar forças a você, eu o ajudarei, você encontrará firmeza em mim, vou segurá-lo pela mão. Quando nós estamos com Deus, nada deve tirar a nossa tranquilidade, nada deve nos ameaçar, porque se Deus é por nós, quem será contra nós?
não temos nada a temer. E um dos textos que eu li algumas vezes nesta série, que eu amo muito, Isaías 42, melhor dizendo, Isaías 43, versos 2 e 3, diz o seguinte: quando estiverem atolados até o pescoço em problemas, estarei lá com vocês. Quando estiverem atravessando águas profundas, vocês não se afogarão. Quando estiverem entre a cruz e a espada, não será um beco sem saída, porque eu sou o Eterno, o seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. Aquele que descansa no Senhor não precisa sentir-se ameaçado. Amém? Porque o nosso Deus é forte, o nosso Deus é poderoso. E é interessante que no capítulo 7 do livro de Daniel, nós encontramos uma profecia importante, mas uma profecia ameaçadora, porque ela põe em jogo, em risco, não somente a integridade do povo de Deus, mas as próprias verdades de Deus. E diante de tal profecia, diante de tal ameaça, qual é a resposta de Deus? E nessa noite eu quero caminhar com você pelo capítulo 7 do livro de Daniel, para compreendermos como nosso Deus é soberano, que até as maiores ameaças não podem com o nosso Deus. Amém? E vamos começar com Daniel capítulo 7, versos 1. No primeiro ano do rei Belsazar da Babilônia, Daniel teve um. Queridos, até agora só o Nabucodonosor tinha tido sonho, não é verdade? É a primeira vez que a Bíblia, ou melhor, que o livro de Daniel está dizendo que Daniel teve um sonho. Ele não está no reino de Dario, mesmo que nós terminamos o capítulo 6 falando do reino do Medos e Persas, mas a Bíblia começa a contar algo que aconteceu com Belsazar, aquele rei que teve a mão escrita na parede. No primeiro ano de Belsazar, Daniel teve um sonho, e o texto continua: o que ele viu enquanto dormia o apavorou, um verdadeiro pesadelo, e ele escreveu o seu. Quantos querem saber o sonho de Daniel? Levanta a mão. Eu acho que esse lado quer saber mais do que desse. Ô Pica-Pau, você não quer saber não, Pica-Pau? Ah, então tá bom. Bem, Daniel começou a sonhar. Ele primeiro viu no seu sonho um mar com grandes ventos e ondas, e desse mar surgiu 4 animais. O primeiro animal que ele viu, ou ele tentou descrever, era semelhante a um leão, e este leão tinha 2 asas, e no sonho essas 2 asas foram arrancadas, o leão se levantou como se estivesse em pé, e foi dado ao leão um coração humano. Depois de ver o leão, Daniel viu um urso, que um dos lados era maior do que outro, e o urso tinha 3 costelas na boca, e foi dada uma ordem a este urso: ataca, devora tudo, enche a barriga, come tudo. Depois de ver o urso, Daniel vê saindo do mar um leopardo, mas leopardo meio diferenciado. Se você for no zoológico, você provavelmente não vai encontrar. Esse leopardo tinha não uma cabeça, mas tinha 4 cabeças, e não só 4 cabeças, mas 4 asas, e foi dada autoridade para esse leopardo governar. Depois do leopardo, ele viu aquilo que mais assustou ele naquele sonho, naquela visão. Ele viu um animal terrível e espantoso, que não parecia com nenhum animal que nós conhecemos, e esse animal destruía, pisava, ele tinha partes de ferro, e esse animal tinha na cabeça 10 chifres, e Daniel estava assim meio, puxa, que animal é esse? Eu nunca vi um animal como esse. E ele percebeu que dentre os chifres, um começou a nascer, e ao ele nascer, 3 dos 10 chifres caíram, e esse chifre cresceu. Mas esse chifre era diferente, porque esse chifre tinha boca e olhos, e ele viu que aquele chifre falava algumas coisas.
E para você saber o que ele falava, eis a transcrição daquilo que Daniel viu. Daniel 7, verso 8: havia olhos humanos no pequeno chifre, e uma boca grande que falava com... A boca grande estava lá, e falava com arrogância. Enquanto ele via aquela visão, ele se deparou com uma cena, a cena de um tribunal, de um julgamento, onde os livros estavam sendo abertos, onde o juiz se aproximou, e milhares de seres envolviam aquele julgamento. E logo a seguir de ver o julgamento, não só dos animais, mas também do chifre, ele vê um com a fisionomia do Filho do Homem, vindo nas nuvens do céu. E esta foi a visão, o sonho de Daniel. E querido irmão, posso ser bem sincero com você? E eu gosto de ser sincero. Se você me chegasse e falasse: pastor, tive um sonho essa noite, e você começasse a falar que você teve um sonho como esse, 4 bichos, cabeça, asa, e tinha um chifre, esse chifre tinha olho e boca, eu ia fazer uma seguinte pergunta para você: ô irmão, o que você comeu na última noite? Entendeu? Porque, cara, você comeu alguma coisa aí que fez você delirar, não faz sentido. Mas nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando de quem? De Daniel, o servo de Deus, o profeta. E nós temos a certeza dada por Deus, que Deus faz se revelar aos profetas. Amós 3:7. O fato é que o Eterno, o Senhor, não faz nada sem primeiro contar a história toda a seus. Daniel estava recebendo uma visão. E se Daniel recebeu essa visão, e eu creio que essa visão vem de Deus, era porque tratava de um assunto importante. Um assunto importante para mim e para você. Mas Daniel, ele fica perturbado, nós já vimos isso, mas ele tem um interesse especial. Daniel 7, 15 a 18. Mas quanto a mim, Daniel, fiquei o quê? Perturbado. As visões me deixaram apavorado, até me deixaria, né? Uns bichos, uns monstros, né? É uma coisa de enlouquecer. Por isso eu me aproximei de alguém que estava perto, no seu sonho, na sua visão, ele se aproxima de alguém, e perguntei o significado de tudo aquilo, e ele me deu o quê? Ele se aproxima de alguém no sonho, nesta visão que ele está recebendo de Deus, ele está pasmo com aquela cena, 4 animais, julgamento, o Filho do Homem, e ele fala: que é isso? Meu pai, que é isso? Eu nunca vi coisa igual. E esta pessoa começa a revelar o sonho, e o texto continua: esses 4 animais enormes, disse ele, significam o quê? 4 reinos que aparecerão na terra. Mas a certa altura, o povo santo do Deus Altíssimo receberá o reino e o manterá para, sim, para sempre. Puxa vida, 4 reinos, depois o reino de Deus. Opa, isso está me cheirando uma visão que eu já conheço. Que visão? Do meu amigo aqui, deixa eu trazer aqui, do meu companheiro, minha dupla sertaneja, né? Qual que seria o nome para dupla sertaneja? Douglas e Wesley. Douglas e Wesley. Bem, 4 reinos. E depois ainda fala do que? Do reino de Deus da pedra. E ele percebeu que o seu sonho que Deus havia concedido a ele naquele momento tinha muito a ver com o sonho que Deus havia dado para quem? Nabucodonosor, em Daniel capítulo 2. E agora ele começa a compreender o significado daquele sonho. Ele entendeu que o mar, quando se fala em mar em profecia,
significa o quê? Povos, nações, reinos. E ventos que agitavam o mar representam o quê? Guerras. Então, entre as guerras das nações, levantaram-se 4 animais que eram o quê? 4 reinos. Muito bem. Quem é o rei da floresta? O leão. Qual é o metal mais precioso? O ouro. Então, ele vê ali que o leão representava o quê? Babilônia, que foi de 605 a 539. E esta ideia de arrancar as asas, colocar império e colocar um coração humano, foi aquela experiência que Nabucodonosor passou, quando ele ficou 7 anos se alimentando como um animal. Lembra disso? Nós já estudamos. Ah, pastor, não estava aqui. Então vai lá na internet, ou depois pega o DVD e assiste, tá bom? Para você entender. Muito bem. E o segundo animal? Puxa vida, o urso, ele percebeu que representava o quê? Os medos e persas, 2 povos que se uniram, por isso 2 braços. E é interessante que um lado do urso era mais alto do que o outro, representando que uma dessas nações subjugaria, seria maior, mais forte do que outra. No caso, os persas subjugaram o quê? Os medos. E as 3 costelas que o urso tinha na boca representavam as 3 grandes conquistas desta junção militar de medos e persas, que era a Lídia, o Egito e a Babilônia. Daniel, puxa, aqui está fácil, está facinho, está tudo igual. Bem, o quarto animal é o quê? O leopardo. Bem, o que representava o quadril e o aqui de bronze? A Grécia. Bem, o leopardo representava a Grécia. O leopardo é um animal rápido ou devagar? Rápido. Agora imagine um leopardo com 4 asas, mais rápido ainda. Isso representa a grande maneira que a Grécia conquistou o mundo, principalmente com o grande general grego, o grande general macedônio, Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande. Mas pastor, por que 4 cabeças? Bem, Alexandre o Grande morreu muito cedo, e ele não apontou um sucessor. Chuta quantos generais Alexandre o Grande tinha, no qual o reino foi dividido? 4: Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, os 4 generais. Daniel está escutando tudo aquilo e pensa, isso aí é bico, você já sabia, está tudo igual a estátua, que diferença que tem, está tudo igual. Bem, o animal terrível, espantoso, que destrói, que quebra, não sei o que, representa o que? A perna. Roma, de 168 a.C. até o ano 476. E quantos chifres tem o animal? Quantos? 10. E quantos dedos tem a estátua? Puxa vida, está aí as nações divididas, depois de 476 até o dia de hoje. E as nações são otomanos, germanos, anglo-saxônicos, lombardos, suevos, burgúndios, francos, alamanos, ostrogodos e visigodos. Bem, está fácil. E aquele que aparece como sendo o filho do homem, vindo na nuvem com poder e glória? Bem, é a pedra, o reino de Deus. Puxa, isso aqui está muito fácil, parece até que é a mesma coisa, mas é interessante que mesmo tendo muita semelhança, há algo diferente. E em teologia, ou na Bíblia, quando você estuda a Bíblia, você encontra um princípio chamado repetição e ampliação. Deus, ele faz muito disso na Bíblia. Ele repete algo que ele já deu, mas ele faz o quê? Amplia, dá mais detalhes. E aparentemente quase é tudo igual com a estátua, a visão de Daniel capítulo 7 dos 4 animais. Mas há pelo menos 2 grandes diferenciais. Quais são? Em primeiro lugar, o chifre pequeno, que tem olhos
e uma boca grande, e fala com arrogância. E qualquer outra cena que não se encontra aqui em Daniel capítulo 2, a cena do julgamento. Deus repete a mesma visão apresentada em Daniel capítulo 2, ele repete, mas ele amplia acrescentando o chifre pequeno e a cena do julgamento. E queridos, Daniel, ele fica hiper interessado em algo em particular, sabe o que? O chifre pequeno. Que chifre é esse? E ele pergunta para aquela pessoa que está explicando: ô meu amigo, legal, quase tudo igual, mas me diz uma coisa, que chifre é esse? Que coisa estranha. Você já viu um chifre falando? Não? Daniel também não. Que chifre é esse? O que isso representa e significa? E agora aquele ser que está acompanhando Daniel, explicando tudo isso que eu estou explicando para você, ele começa a responder a pergunta de Daniel, dando instruções sobre esse chifre pequeno. E vamos lá. Os 10 chifres são 10 reis, um após o outro, que procederão desse reino. Mas então outro rei aparecerá, e ele será o quê? Ele será diferente dos reis anteriores. Ele não é igual àqueles outros. Ele não é simplesmente um rei, tem algo a mais nele. E não para por aí. Começará o quê? Derrubando os outros reis e blasfemando contra o Deus Altíssimo. Ele perseguirá os seguidores do Deus Altíssimo e tentará eliminar a adoração sagrada e a prática da justiça. O santo povo de Deus será o quê? Por ele durante um tempo, 2 tempos e meio tempo. O anjo explica que aquele poder seria um poder um pouco diferente. Por que diferente? Os outros poderes eram simplesmente poderes políticos, de reinos, de nações. Mas esse poder ele é diferente porque ele ataca o povo de Deus, ele tenta atacar o próprio Deus e ataca a verdade e a justiça de Deus. E eu posso imaginar ali Daniel suando, mas que é isso aqui? Que bicho é esse? Que trem é esse? Quem é este chifre pequeno? Esse chifre misterioso? E 3 perguntas me vêm à mente. E eu quero tentar responder essas 3 perguntas quanto a este chifre nesta noite, porque nós estamos no programa A 3 perguntas. Quando ele surge? O que ele faz? E por quanto tempo atua? E o objetivo é até às 11 da noite nós respondemos essas 3 perguntas. Alguns não gostaram muito da... Só brincadeira, povo de Deus, pode rir. Até 9 horas você sai daqui. Mesmo que eu não termine, eu vou terminar. Tá bom? Mas vamos tentar entender. Quando é que este chifre misterioso ele surge? Primeiro ponto que nós sabemos sobre esse, ele surge entre o quê? Os 10 chifres. Bem, se os 10 chifres representam os 10 dedos da estátua, que são os 10 chifres do monstro, e é o reino dividido de Roma em 10 partes, esse chifre vai aparecer na América do Sul? Sim ou não? Sim ou não? Na Ásia? No Oriente Médio? Tem que surgir da onde? Da Europa, porque surge entre os 10 chifres. Segundo ponto, surge depois dos 10 chifres. Ou seja, depois que a divisão já está o quê? Ocorrendo.
Então ele vai surgir em nossos dias, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não, povo de Deus. Ele surge quando a divisão está o quê? Ocorrendo. Ele já surgiu. Obrigado, Sol. Sol, o que seria de... Ah, foi. Olha, mas deixa eu te dar. Se não fosse você, Sol, o que seria de nós? Mas o complemento foi para a pessoa errada, que pena. Mas surge depois dos 10 chifres, dos 10 reinos, depois que a Europa o quê? Se divide. E o que mais? Ele destrói 3 chifres. Bem, baseado nessa informação, e se a gente for aos livros de história, nós vamos concluir o seguinte: quando é que foi o último chifre destruído? Então a gente sabe que foi nesse período que ele surgiu, porque quando ele surge, ele destrói os 3 chifres. Se a gente descobre quando o último foi destruído, nós descobrimos mais ou menos quando ele nasceu. Faz sentido? Sim ou não? Está muito complicado? Quem está achando difícil diz amém. Olha que é isso, hein? Tá vendo? Eu sou um bom professor. Brinca comigo. Brincadeira. Vamos lá. Olha que interessante. A divisão do Império Romano ocorreu no período de 371 até o ano 400 e... Opa, então foi aqui que ocorreu a divisão. Olha que interessante. Foi aqui que ocorreu a divisão. Então foi nesse período que ele começa o quê? A surgir. Mas ele ganha poder destruindo os 3 chifres. Quando é que foram os 3, ou o último dos 3 países ou reinos a serem destruídos? Quem? Roma destruiu 3 reinos. O último foi os ostrogodos em 500 e... Então isso quer dizer o seguinte: entre esse período ele começa a surgir, mas depois que destrói o terceiro, ele vem com o quê? Força. Então nós já sabemos que ele tem que surgir por volta do ano 538. Ele tem que surgir aonde? Na Europa e entre esses países. Opa, acho que é uma pista boa, hein? Vamos continuar. Nós já vimos mais ou menos quando ele surge. Acho que já foi respondida essa pergunta. Sim ou não? Sim ou não? Vocês estão acordados ainda ou não? Então tá bom. Segunda pergunta: o que esse chifre faz? Essa é uma pergunta importantíssima. O que é que esse chifre faz? Vamos ver o texto. E blasfemando contra o Deus Altíssimo, ele perseguirá os seguidores do Deus Altíssimo e tentará eliminar o quê? A adoração sagrada e a quê? Prática da justiça. Bem, o que ele faz? Em primeiro lugar, ele blasfema contra o Altíssimo. Mas o que significa blasfema? Pastor, o que é blasfemar? Que palavrão é esse? Já chega de bicho, de cabeça, de chifre que fala. Aí você vem me falar de palavras difíceis. O que significa blasfemar? Quer a definição bíblica? A Bíblia traz algumas explicações do que é blasfemar. Vamos à primeira. João 10, verso 33. Veja o que diz lá. Falando de Jesus, os judeus responderam: não o apedrejaremos por nada de bom que você fez. Falando para Jesus, eles queriam apedrejar Jesus, mas sim pelo fato de ter dito essa o quê? Opa, eles estão acusando que Jesus disse uma... Que blasfêmia é essa? De chamar você mesmo de... Então quando alguém chama a si mesmo de Deus, ele está fazendo o quê? Blasfemando. E os judeus queriam apedrejar Jesus, porque Jesus disse: eu sou Deus. E quando ele falou: eu sou Deus, ele falou assim: não, você não pode, isso é blasfêmia, nós vamos apedrejar você. Blasfemar é falar que ele é o quê? Deus. Não só isso. Veja o que o livro de Lucas, Marcos 2:7 nos diz, falando também sobre Jesus, a acusação deles. Ele não pode falar assim. Que blasfêmia! Só Deus pode perdoar o quê? O que é blasfemar segundo esse texto? É dizer que pode perdoar o quê? Porque
só Deus pode perdoar pecados. Bem, quando a Bíblia diz que este pequeno chifre, que surge no período da divisão de Roma, após a queda dos 3 últimos reinos, sendo o último, no que ano mesmo? 538, ele blasfema contra o Altíssimo. Ele quer dizer o seguinte, que ele diz ser quem? Deus, e ele diz que tem poder para perdoar o quê? E isso é blasfêmia, porque só Deus pode fazer, e é por isso que ele é diferente. Mas ele não só faz isso, o que mais ele faz? Ele persegue os seguidores de Deus. Ele não se contenta simplesmente dizer que é Deus e que está perdoando pecados, ele quer perseguir. E quando você vai aos livros de história, você encontra um poder religioso na Idade Média que queima pessoas, que corre atrás das pessoas, cumprindo o que a Bíblia diz. O que ele faz? Ele blasfema contra o Altíssimo, persegue os seguidores de Deus, e ele tenta eliminar o quê? Olha o que ele faz. Ele tenta eliminar a adoração sagrada e a prática são duas coisas que ele tenta eliminar: a adoração sagrada e a prática daquilo que é correto. E queridos, aonde está registrado a essência da adoração, da adoração sagrada e da prática da justiça? Você sabe? Em Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos dizem o quê? Referem-se a Deus, a adoração o quê? Sagrada. Não terás outros deuses diante de mim. Não fará o quê? Imagens de esculturas. Não tomará o quê? O nome do Senhor teu Deus em vão. E o 4, lembra-te do dia de sábado para santificar. Esta é a adoração sagrada. É isso que Deus deixou registrado. E o que esse poder tentaria fazer? Ele tentaria eliminar. Por que tentaria? Porque não conseguiria, amém? Não há poder que possa ameaçar o nosso Deus. Ele iria contra a adoração sagrada. Ele iria inventar outros deuses, iria tomar o nome de Deus em vão, faria imagens de esculturas. Esse poder tentaria mudar o dia sagrado de Deus. E que dia sagrado é este? O sábado. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia, o sábado, é do teu Senhor teu Deus. Mas este poder tentaria destruir a adoração sagrada, e não só a adoração sagrada, a prática da justiça. Diria que adultério não é mais errado. Esse poder diria que você podia cobiçar. A prática daquilo que Deus deixou justo, dos mandamentos 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que nós vemos? Que este poder é um ataque direto contra a lei de Deus. Uau! Eu não sei você, mas eu fico uau! Como Daniel, ele pôde 600 anos antes do nascimento de Jesus prever tudo isso. E é por isso que eu acho que os jovens precisam estudar mais e mais profecias. Sabe por quê? Em primeiro lugar, para saber que você não está aqui por acaso, que existe um Deus poderoso, um Deus que está acima de tudo e conhece tudo, e nada foge ao controle dele. Ele está descrevendo: mas pastor, por que ele está falando em tantos símbolos? Por que, pastor? Eu não sei quando você era pequeno, mas quando eu era pequeno, não faz tanto tempo assim, quando as meninas queriam, eu vou pegar aqui eu estou até tão animado, eu comi até um chocolate para pregar hoje. É sério, eu não estou mentindo não, eu confesso, não tem problema. Hoje deixa eu falar o que eu fiz hoje já.
Só não vai cansar no que eu fiz, né? Hoje de manhã eu tive na classe dos professores, passei a classe da lição da escola sabatina para os nossos professores. Depois eu preguei no bosque, fiz uma apresentação de criança no bosque, fiz 3 batismos no bosque. Saí correndo, fui lá no Cruzeiro do Sul, preguei na igreja do Cruzeiro do Sul, fiz mais 2 batismos no Cruzeiro do Sul. Terminando lá o batismo, fiz uma comissão. Fui, peguei minha esposa na igreja que ela estava no bosque, atendi alguns irmãos que queriam falar com o pastor, saí lá da igreja do bosque por volta da 1h, fui em casa deixar minha esposa, catei alguma coisa para comer e vim dar um treinamento que eu estou dando às 3h ali na igreja do bosque. O treinamento foi até às 5, das 5 até às 6h30 eu estava numa reunião e eu vim para cá. E como é que você... 1, 2, como é que vocês acham que eu consigo pregar? Açúcar na veia. Eu estou até suando aqui agora. Eu falei assim, preciso arranjar um chocolate para dar açúcar, senão eu não aguento. Mas veja, como Deus revela tudo isso. Mas por que Deus falou de forma tão misteriosa? Eu não sei você, mas quando eu era pequeno, eu tinha as minhas amigas, que muitas vezes elas queriam esconder o segredo de nós, os meninos. E temos algumas professoras aqui. E o que elas faziam? Elas inventavam alguns códigos. Inventavam línguas do P, do X, do... Entendeu? Tudo para o quê? Para que a mensagem não fosse decifrada e só as pessoas certas entendessem a mensagem. Vocês sabem o que eu estou falando? Já aconteceu isso com você? Deus fez da mesma maneira. Só as pessoas certas, na hora certa, poderiam compreender. Muito bem. Já entendemos um pouco sobre esse chifre misterioso. Já entendemos quando ele surge, por volta de que ano? Já entendemos um pouco daquilo que ele faz. Ele diz blasfêmia, corre contra e tenta perseguir os filhos de Deus. E ele faz uma luta e vai um confronto direto contra a lei de Deus. Mas não para por aí. O que ele faz? Ou por quanto tempo ele... Quanto tempo este poder, este chifre pequeno vai atuar? Bem, a Bíblia fala, o santo povo de Deus será o quê? Perseguido por ele durante 1 tempo, 2 tempos e meio tempo. Pastor, que é esse negócio de 1 tempo, 2 tempos? Agora só faltava matemática agora, pastor. Sábado à noite, a música lá fora, todo mundo cansado, já quase dando horário. Pastor, o que é isso? Bem, a Bíblia explica. 1 tempo é o equivalente na Bíblia a 1 ano. E 1 ano no calendário judaico tinha 360 dias. Nosso ano tem quantos dias? Do judaico e o calendário lunar, que eles seguem o calendário lunar é 360 dias. Ou seja, 1 tempo equivale ao quê? 360 dias. 2 tempos, 720 e meio tempo 180. Isso dá um total de 1260 dias. Mas pastor, não é muito pouco 1260 dias? 1260 dias dá aí 3 anos e pouquinho. Bem, quando nós estudamos profecia, existe aquilo conhecido como princípio profético de dia, ano, que nós vemos um dos lugares em Ezequiel 4:6. E o que diz lá? Vamos ver, Ezequiel 4:6. 1 dia para cada. Então em profecia, quando você lê 1 dia, equivale ao quê? Isso quer dizer que 1260 dias são, na real, os 1260 dias proféticos é igual a 1260 anos o quê? Literais. Puxa vida, já temos quase todas as respostas. Já sabemos quando ele surge, já sabemos o que ele faz e já sabemos que ele vai durar e atuar por
1260 anos. Se você pegar todas essas peças e colocar num quebra-cabeça, qual foi o poder, não só político, mas religioso, que surge na Idade Média, vindo da Europa, que blasfema contra Deus, dizendo que é o próprio Deus e que pode perdoar o quê? Pecados, que persegue o povo de Deus e que faz e luta contra a lei de Deus, mudando: não terás outros deuses diante de mim, não fará imagens de esculturas, lembra-te do dia de sábado para santificar. Só tem um poder que surgiu na Idade Média, que encaixa em todas essas peças. Você sabe qual que é? A Igreja Católica Romana, Igreja Católica Apostólica Romana. Por que Igreja Romana? Porque ela surge de Roma, e Roma fica onde? Europa. Quando é que ela surge? Olha que interessante, e tudo que eu estou lendo aqui são de coisa histórica. Quando é que ela surge? O último dos 3 chifres de Daniel 7 a ser arrancado, os ostrogodos, foi o último oponente ariano da igreja predominante do período a ser derrotado pelo general do Império Bizantino, Flávio Belisário, em 538. E tem 2 em 538. O arianismo era uma teologia contra, a igreja que crescia naquela época foi contra, e Roma destruiu. Mas olha que interessante, Virgílio ascendeu ao trono papal em que ano? Até aquela época não existia papas. Surgiu quem? 500, sob a proteção militar de quem? Quem que foi Belisário? Aquele que destruiu os ostrogodos. Isso é história. E queridos, longe de mim estar atacando pedras na igreja católica apostólica romana. Pelo contrário, eu tenho família que faz parte dessa igreja. Eu tenho, meu pai foi seminarista da igreja católica. Eu tenho um carinho especial por essa igreja. Mas como pastor, eu preciso apresentar a Bíblia. E a Bíblia está falando da igreja católica. E eu preciso falar. E se você for a qualquer livro de história, você vai encontrar isso. E olha que interessante, o que aconteceu? Em 1798, o Papa Pio VI foi aprisionado pelo exército francês de Napoleão Bonaparte. Quantos lembram da Enciclopédia Britânica? Eu fiz muito trabalho em Enciclopédia Britânica. Não tinha Google, não tinha Wikipedia, não tinha nada dessas coisas. Naquela época eu ia lá, as pessoas vendiam a Enciclopédia Britânica em casa, lembra, batia, e fazia dívida, vendia o carro, né? Vendia a alma, né, para ter a Enciclopédia Britânica. E para uma edição nova e tal, aquele negócio todo. Mas olha o que a Enciclopédia Britânica disse. Em 1798, o general Berthier entrou em Roma e aboliu o governo papal e estabeleceu um governo que? Secular. Isso é história. Em 1798, a França, liderada por Napoleão Bonaparte, estava, com a garganta cheia, não aguentava mais os abusos do Papa. E como ele tentava manipular a Europa, os casamentos, os governos e tudo mais. E os franceses, que têm essa ideia de não a Deus e simplesmente a consciência, eles falam, chega disso. E eles entraram em Roma e aprisionaram o Papa Pio VI. Agora, um detalhe importante. Quando é que ele foi aprisionado? 1798. E quando é que o Papa surgiu? 578. Qual é o período que dá entre esses dois? 1260 anos. Você acha que isso é por acaso? Sim ou não? Não. Porque Deus não brinca. Deus não tenta adivinhar o futuro, Ele sabe. E Ele descreveu a Daniel. Ele descreveu que durante 1260 anos, um período que nós conhecemos como Idade Média, um poder, ele ameaçaria
os filhos de Deus. Mas não somente os filhos de Deus, a própria lei de Deus. E queridos, quantas pessoas não foram mortas na Idade Média? A noite de São Bartolomeu, na França, quantas centenas e milhares de pessoas morreram porque tinham uma Bíblia em casa? Os valdenses, eu tive o privilégio de visitar os valdenses, ou melhor, o lugar onde eles moraram, no norte da Itália, nos Alpes italianos com os franceses. Subiam quilômetros dentro das montanhas. Eu visitei uma caverna que os valdenses oravam a Deus, buscavam a Deus. Eles tinham algumas centenas de valdenses se escondendo da igreja e da perseguição da igreja. E naquela caverna que eu estive lá dentro, eles fecharam e colocaram fogo, e todas as pessoas morreram ali dentro. Era proibido ter a Bíblia. Para ser um pastor valdense, você tinha que decorar pelo menos 3 livros da Bíblia. Bem, se eu fosse naquela época, eu acho que eu escolheria o livro de Judas, de Salmo, nem pensar. Isso é história, Idade Média. História triste que os papas, eles pediram perdão para a humanidade, pelo aquilo que eles fizeram, pelo abuso da igreja. Ou ninguém sabe disso? Esta ameaça, esse poder, ele tentaria. Sabe por que ele tentaria? Porque ele não tem poder para conseguir. Porque se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? E a próxima cena que Daniel viu foi a cena do julgamento, o julgamento desse poder, desse abuso, e a restauração da verdade, e em logo seguida a volta de Cristo Jesus. Que profecia maravilhosa! E amanhã a gente vai continuar. Que agora, se você tinha que perder uma noite, era essa noite que você podia perder. Amanhã você não pode, senão você vai perder metade da sua vida, entendeu? Amanhã você vai ter que estar aqui para ver a continuidade, porque Daniel, ele se preocupa com o chifre. O que é esse chifre? Amanhã Daniel se preocupa com o julgamento. E eu vou dizer uma coisa para você: no próximo capítulo de Daniel nós vamos ver como o julgamento vai acontecer e quando ele iria começar. Deus deixou tudo claro para Daniel e está à sua disposição. Mas a grande lição que eu tiro desta história é a seguinte: Deus já havia previsto, Deus já havia visto que o seu povo seria perseguido, que a sua lei, que é o próprio retrato do seu caráter, seria atacado. Mas nada conseguiria destruir o nosso Deus e o seu povo, porque o nosso Deus é maior. Não há ameaça humana, não há ameaça dos poderes do mal que podem contra o nosso Deus, porque o nosso Deus é maior. E esta profecia nos indica que nós podemos confiar em Deus, porque não há nada que possa ir contra o nosso Deus. E nesta noite você tem uma oportunidade, a oportunidade de escolher esse Deus maravilhoso, ou ficar com este poder, essa tradição, esses ensinamentos que vão contra este poder. Qual será a sua decisão?
Qual será a sua decisão nesta noite? Que lado você vai se alinhar? A história contada antecipadamente por Deus já diz que o nosso Deus vai vencer, que a lei dele vai prevalecer, que o santo sábado, o dia do Senhor, é o dia de guarda, e que não há poder que possa mudar isto. Mas você já tomou a sua posição? Você já decidiu de que lado vai ficar neste confronto? Porque lembre-se, o livro de Daniel começa contando um confronto entre o bem e o mal. 2 reinos, 2 reis, 2 capitais, 2 deuses. Não tem como ficar em cima do muro. Ou você está ao lado de Deus ou do lado do inimigo. Não tem Suíça. Não tem aquele negócio de mineirinho fica em cima do muro. Não tem. Você só pode ficar de um lado, e é do lado de Deus, da verdade de Deus, da lei de Deus, do santo dia do Senhor. O pastor Roberto vai cantar esta canção, e enquanto ele canta, aonde você estiver sentado, incline sua cabeça e faça a sua decisão. Como pastor, eu vou estar orando para que você possa fazer a sua decisão por Cristo, que você possa decidir por Ele, porque Ele é poderoso, e não há poder contra Ele. A pergunta que fica: qual será a sua resposta? Que lado você vai se alinhar neste conflito entre o bem e o mal? Aceite a Jesus, o lado dele, e viva com esperança. Tome a sua decisão. Enquanto o pastor Roberto canta, tome essa decisão por Cristo, porque Ele está lhe aguardando. Quando Jesus te chama e tu não vês, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contens, mas voltas triste como ninguém. Porque voltar pro frio gelado e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra Quando Jesus
Jesus te chama e tu não vens. Pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contens, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, e onde a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Espero que você tenha decidido por Cristo, porque Ele decidiu por você. Ele disse para você que você não precisa temer. Ele está no controle da sua vida, no controle da história. E apesar das lombadas desta estrada, o caminho vai nos levar para os céus. Incline sua cabeça e vamos falar com Deus. Eterno Pai, nós lhe somos gratos por tuas bênçãos e pela maneira maravilhosa que o Senhor conduz o teu povo este muitas vezes perseguido, ameaçado, mas um povo resistente, porque tem ao seu lado um Deus poderoso, um Deus que não há limites, um Deus que não há barreiras que não possa superar. E nós louvamos a Deus por isso. Louvamos a Deus também pela certeza que a verdade de Deus prevalece. E queremos abraçar essa verdade, queremos aceitar. Senhor, ilumine a nossa mente, fale ao nosso coração, e que possamos, ó Pai, tomar uma decisão ao lado de Cristo. Perdoa os nossos pecados, nos leve em segurança aos nossos lares e nos traga amanhã para continuarmos este estudo entre o conflito entre o bem e o mal, para evidenciarmos a vitória de Deus sobre todas as potestades deste mundo. Cuida de nós e nos dê a paz.
Tudo isso nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus.